Fala galera, sou o professor Felipe Alves do curso presencial Física Fácil. Estou aqui para te ajudar na tão sonhada aprovação na universidade. E lembra, não está acabada até que eu vença! Iniciaremos agora termologia e aí na sequência termometria, dilatação térmica, calorimetria, estudo dos gases e para finalizar com a termodinâmica. E primeiro a gente vai entender o que é que a termologia estuda, com a definição de duas grandezas físicas que são extremamente importantes para o estudo da termodinâmica, que é a temperatura e é o calor. Vejam só esse desenho que eu fiz aqui. Eu coloquei um sólido e esses pontinhos aqui em azul são as partículas que estão quase sempre em movimento ali naquele sólido. Eu digo quase sempre que a gente vai mencionar um valorzinho para a temperatura na termometria de uma determinada escala que trabalha com a agitação térmica mínima dessas moléculas aqui, certinho? Então o que é que acontece? Essas partículas aqui estão na agitação amena, digamos assim, na temperatura ambiente. Perceba que quando elas colidem uma com a outra, elas trocam energia cinética entre si, porque elas têm velocidade, elas têm uma energia ali de movimento, de translação, de rotação, de vibração, elas estão em movimento. E aí eu peguei a vela, a chama da vela especificamente, e toquei aqui com a chama na extremidade esquerda dessa barra. Imagina uma barra sólida metálica aí. O que é que acontece? Na hora que você coloca a chama aqui para tocar nessa extremidade do lado esquerdo, a agitação térmica dessas partículas começa a ficar mais intensas. Elas aumentam a sua velocidade. Na hora que uma colide com a outra, transfere uma maior energia cinética para a outra. E aí essas colisões, ó, tchum, 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 partícula, partícula, molécula, molécula, até chegar a essa extremidade. A gente vai aprender mais à frente num processo de transmissão de calor. Esse aí é o processo da condução térmica. Na hora que uma partícula toca na outra, ela conduz energia de movimento, que é energia cinética, para outra. E aí, ó, a agitação molecular começa a ficar mais intensa. E quem é que mede o grau dessa agitação térmica? É a temperatura. A temperatura é encarregada de medir o grau de agitação térmica. Detalhe, não é algo trivial. Até porque você ter controle em cada partícula que constitui esse sólido aí é muito complicado. A temperatura, a gente diz que é uma grandeza física macroscópica. Ela mede essa média de agitação térmica ali, e aí nós temos a grandeza física chamada temperatura, que é uma grandeza física macro, né? Você consegue determinar aquela temperatura através de um medidor, o termômetro, por exemplo. Então, temperatura, põe na sua cabeça, mede o grau de agitação térmica das partículas. Quanto maior a agitação, maior é a temperatura. Quanto menor a agitação, menor é a temperatura. Tranquilo? E outra grandeza física que às vezes alguns confundem e aí misturam as definições é o calor, né? Tem até aquela brincadeira que a gente faz assim, é errado você dizer eu estou com calor. Você não pode ficar com ele, porque ele é uma energia que transita espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso é calor, é uma modalidade de energia. Essa energia que você menciona aqui, molécula por molécula, uma forma de você medir essa energia quando um corpo transfere para o outro é o calor. Calor é energia em trânsito. Claro, espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E aí lembrando que é o enunciado da termodinâmica, que é o enunciado de Clausius, que diz que o calor não pode fluir de maneira espontânea do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura. Isso a gente vai aprender nas máquinas térmicas. Somente de maneira forçada, do de menor para o maior, do maior valor para o menor valor, esse trânsito é um trânsito espontâneo, que é uma modalidade de energia que a gente vai definir como calor. Então lembra disso, calor é energia em movimento, energia em trânsito, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura de maneira espontânea. Por isso que é errado falar, eu estou com calor. Você não pode ficar com ele, ele fica transitando sempre do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Aí eu coloquei aqui um exemplo para que você entenda melhor. Coloquei um sistema termicamente isolado aqui, nem ar vai possuir aqui dentro. Só tem 3 participantes. Olha aqui os 3.
João Paulo Borne, professor de Biologia, Biologia Borne, tá aqui, ó, B de Borne. Professor Luiz André Medeiros, o mito da redação. E professor Jaguar, o famoso Suzinho. Fio, o que é que eles estão fazendo aí, encostadinhos um no outro? O que é que eles estão aprontando entre quatro paredes? Deixa eu dizer a vocês aqui, ó. Suponha, como Borne é um cara mais ativo, digamos assim, mais fogozinho, eu vou dizer que o tesão entenda a temperatura, tá bom? O tesão inicial do professor Borne, ele é o maior de todos. Ele está com um tesão maior, está com a temperatura maior, está com a agitação térmica maior no seu corpo. Em segundo lugar, é o professor Luiz André Medeiros. Temperatura inicial do Luiz André é menor do que a temperatura inicial do Borne. E o mais frígido, digamos assim, estou brincando, frigidez não tem a ver com temperatura, só para que você entenda aqui, quem está com a temperatura menor é o Suzinho. Eu vou botar a temperatura inicial do Jaguar. O que é que acontece? Como os três estão com temperaturas diferentes, agitação térmicas diferentes e estão encostados entre si no sistema termicamente isolado, eles vão trocar. Trocar o quê, Fio? Calor, né? Trocar energia. Quem é que vai dar para todo mundo aí? Professor Borne, né? Ele está com tesão maior, ele vai dar para todo mundo, vai fornecer calor para todo mundo. E aí o Borne, Jaguar, eu vou te dar. Ele, beleza. Luiz André primeiro. Luiz André, eu vou te dar. Beleza, me dê aí. Aí o Borne, ó, fornece calor para Luiz André. Aí o Borne diz, Jaguar, eu também quero te dar. Aí o Jaguar, me dê aí. Aí o Borne, toma aqui calor pro Jaguar. E o Luiz André já recebeu do Borne, aí vai dizer assim, agora eu quero dar. É o famoso vai e volta, lá e lô, enfim. Aí o Luiz André, ó, fornece calor para o Jaguar. Ele já deu e ele recebeu, percebeu? Porque ele está no segundo plano ali, se encaixou perfeitamente com o professor Luiz André, né? E aí o Jaguar é o cara que recebeu o calor de todo mundo. Perceba nessa brincadeira aqui que eles trocaram energia, eles trocaram calor. Ô filho, quando é que vai parar essa troca de calor? Olha só, como o sistema é termicamente isolado, vai chegar um momento que as temperaturas dos três irão se igualar. Você vai dizer, deixa eu escrever aqui para vocês, que o tesão final do Borne é igual ao tesão final do Luiz André, que é igual ao tesão final do Jaguar. Ou seja, quando eles atingirem o que fisicamente nós chamamos de equilíbrio térmico, aí eles vão parar de trocar calor. Esse momento aqui, ó, que as temperaturas se igualam, que a agitação térmica dos três irá se igualar, é o momento que vai findar a troca de calor. Então nós chamaremos esse momento aqui, ó, de equilíbrio térmico. No momento que atinge o equilíbrio térmico, essa troca de calor vai cessar. Nós temos como medir essa temperatura de equilíbrio, aprenderemos isso aí na calorimetria, nas trocas de calor, que é um sub-ramo da termologia. Lembrando que a termologia estuda as relações entre a temperatura e o calor, que agora já estão bem definidas. Temperatura, agitação térmica, ela vai fazer essa medição da agitação térmica. Calor é uma energia em trânsito, a gente vai aprender também como é que se mede esse calor na calorimetria, calor sensível, calor latente, que momento a gente vai usar, mas não esquece, só há troca de calor se as temperaturas forem diferentes. Quando se igualam as temperaturas, a troca de calor cessa, fisicamente nós chamamos isso aí de equilíbrio térmico. Pessoal, continuando aqui a nossa termologia com um sub-ramo chamado termometria. Pela terminologia da palavra, você percebe aqui, ó, medição da temperatura. Lembrando que a temperatura ela se encarrega de fazer a medição da agitação térmica e o instrumento que a gente usa para verificar a temperatura é o termômetro. Termômetro de ar, mas o termômetro mais comum que nós usamos é o termômetro que tem mercúrio em seu interior. É colocado uma quantidade bem pequena de mercúrio ali, tanto é que esse tipo de termômetro ele tem uma lente ali na frente para que amplie, uma lente convergente, né, para que forneça uma imagem maior para você e você consiga perceber aquela aferição que foi feita. Ô filho, mas por que eu uso mercúrio?
a gente vai entender em dilatação térmica que o mercúrio ele tem um coeficiente de dilatação térmica grande, né? E aí esse coeficiente de dilatação térmica dele grande faz com que ele dilate, com que ele se expanda facilmente. Você percebe que em contato com o seu corpo ele já sofre uma dilatação e marca um determinado valor. Nós temos aqui o bulbo capilar, que é justamente aquela parte redondinha que fica embaixo do termômetro, onde você tem aquela quantidade de mercúrio ali dentro e a aferição vai ser feita. Nós temos também o termômetro digital. Geralmente você deve ter em casa o termômetro digital, mas em precisão de medição, o termômetro de mercúrio ele tem uma maior precisão. Mas claro, em casa ele serve ali para você aferir a temperatura numa emergência, para perceber se você está em estado febril, o seu familiar. Muito bem. Fio, aquelas duas setinhas que você colocou ali, o que é aquilo ali? É o seguinte, nas escalas termométricas, que são as escalas que vão justamente medir essa temperatura, nós temos dois valores que são fixados. É um valor mais baixo, que nós chamaremos de primeiro ponto fixo, como o nome diz, são valores fixados, tá? E um valor mais alto aqui, ó, que nós chamaremos de segundo ponto fixo. E o que corresponde a isso? A ideia hoje é que esses pontos fixos sejam embaixo, primeiro, o ponto de fusão da água, o ponto de derretimento do gelo ao nível do mar, fusão, derreter, e o segundo ponto fixo é a ebulição da água, é a fervura da água também ao nível do mar. Mas eu vou contar historinhas para vocês aqui nas outras escalas com a ideia inicial de cada ponto fixo ali. Essa ideia ficou na escala Celsius, que é a mais usada no mundo, e aí ficou estabelecido dessa maneira, foi a ideia justamente de Anders Celsius, sueco, né, em homenagem a ele, aí chama-se de escala Celsius. Ele determinou essa ideia do primeiro ponto fixo ser gelo derretendo, segundo ponto fixo, água fervendo. Deixa eu escrever isso aqui para vocês. Primeiro corresponde a água em fusão. No cotidiano você pode chamar aí de gelo derretendo. E o segundo ponto fixo corresponde à água em ebulição, né? A água fervendo, ebulindo, passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, em cada escala a gente vai ter dois valores que vão significar exatamente esses dois pontos fixos. Tranquilo? Então tá aí as três escalas termométricas usuais, né? Já tiveram outras, a escala Rankine, a escala Ramu, cada um com seu objetivo, mas ficaram em desuso. E as três que a gente usa hoje, olha só quem são. Nós temos a escala Celsius, representada pela letra C. Você vai ler assim, ó, graus Celsius, em homenagem ao cara que lançou essa escala, Anders Celsius, que é um sueco, tá? Temos a escala Fahrenheit, em homenagem também ao seu idealizador, Daniel Gabriel Fahrenheit, um alemão. E temos a escala do Sistema Internacional, que é a escala Kelvin, em homenagem a Lord Kelvin, né, em inglês. E essa escala das três, ela tem uma precisão maior. Em 1967, resolveram retirar o símbolo do grau aqui, né? Não sabe por que, é uma coisa convencionada, talvez seja para diferenciá-la. Ela não é uma escala qualquer, as outras são escalas relativas, aproximadas. Ela é a escala absoluta. Então, em 1967, ó, se você pegar livros bem antigos, eu tenho um livro bem antiguinho lá em casa que ainda mostra assim, graus Kelvin, tá? Mas você vai ler só assim, Kelvin. E lembre, essa escala é a escala do SI. É a escala que nós usaremos no sistema internacional. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Ela é melhor do que as outras, digamos assim. Também conhecida como escala absoluta, devido a ter um valorzinho aqui que é um valor absoluto, devido a ser uma escala mais precisa, uma escala com uma precisão maior que as demais. Mas como eu te falei, temperatura é uma grandeza, não é fácil se medir. Você utiliza a temperatura, mede ali no termômetro, percebe, mas não é fácil, né? Existem muitas partículas ali, você tem controle, o cálculo é um cálculo estatístico, probabilístico, e aí você tem a temperatura com uma grandeza macroscópica, mas o grau de precisão da escala Kelvin é maior do que as outras duas. Tranquilo? O que é que acontece? Como eu te falei, a ideia desses pontos fixos aqui, ó, serem a fusão e a ebulição da água ao nível do mar, foi exatamente desse rapaz aqui, ó, de Celsius. E aí nós estipularemos esses valores aqui para vocês, ó. Gelo derretendo ao nível do mar na escala Celsius,
0 graus Celsius. Água fervendo ao nível do mar na escala Celsius, 100 graus Celsius. Essa escala aí, pessoal, é conhecida também como escala centígrada. Centígrada, porque ela tem 100 subpartes. Se você subtrair esse valor desse valor aqui, você vai encontrar 100. Então tá aí os valores para o gelo derretendo e para a água fervendo ao nível do mar. A ideia, pessoal, dessa escala Fahrenheit, Daniel Gabriel Fahrenheit, esse alemão, foi estabelecer o 0 graus Fahrenheit para uma temperatura de congelamento de cloreto de amônia e água. E aí essa temperatura de congelamento é o 0 graus Fahrenheit, seria o primeiro ponto fixo dele. E a temperatura, olha só que interessante, do sangue dos cavalos, que na escala, que são 96 graus Fahrenheit, que na escala Celsius, quando você faz a continha, você acha ali aproximadamente 35,6 graus Celsius. Alguns relatos também dizem que a temperatura de 96 graus Fahrenheit ele estabeleceu para a temperatura corpórea normal, digamos assim, que é a nossa temperatura corpórea ali entre 35,6, 36, enfim, nessa faixa aí. Mas a ideia foi estabelecer a temperatura do sangue dos cavalos. Esse é o estado normal, né? Não o cavalo depois de ter feito uma corrida, que aí a temperatura do sangue naturalmente vai aumentar. Então, olha a ideia de Daniel Gabriel Fahrenheit. 0, uma mistura de cloreto de amônia e água, o congelamento dessa mistura, 0 graus Fahrenheit, e 96 graus Fahrenheit foi a temperatura do sangue dos cavalos. E aí, quando você converte esses valores para o gelo derretendo e para a água fervendo, é aí que você encontra 32 graus Fahrenheit, se adaptando a essa ideia de colocar os pontos fixos, que é algo mais cotidiano, digamos assim, o derretimento do gelo e a ebulição da água, mas veja a ideia dele, é uma ideia laboratorial, né? 0 graus Fahrenheit, mistura de cloreto de amônia com água. 96 graus Fahrenheit, temperatura do sangue dos cavalos. Aí quando você converte os valores 0 graus Celsius e 100 graus Celsius para a escala Fahrenheit, estabelecendo 0 e 96 ali, que são os pontos fixos que Daniel Gabriel Fahrenheit usou, você vai encontrar 32 graus Fahrenheit para o derretimento do gelo e o famoso Chuanchu, você pode até lembrar daquele perfume, né? Chuanchu Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit, que é a temperatura de fervura da água. Você usou o perfume, você ferve ali. Eu acho que o marketing deve ser nessa pegada aí. Então, os valores dos pontos fixos para essa realidade que Celsius estabeleceu na escala Fahrenheit são esses dois aí, ó. Ele pegou 0 graus Fahrenheit ali, na mistura que eu te falei, 96 para a temperatura do sangue dos cavalos. E aí, quando você converte 100 e 0 para a escala de Fahrenheit, que é uma escala muito usada nos países de língua inglesa, é uma escala, digamos assim, britânica, digamos, você acha 212 e acha 32, tá bom? E qual foi a ideia de Lord Kelvin, professor? Kelvin teve uma ideia mais astuta, digamos assim, porque a ideia dele é o seguinte, poxa, peraí, temperatura médio grau de agitação térmica, muito bem, será que tem um grau de agitação térmica mínimo parada as partículas? Foi isso que ele estabeleceu. Ele fez vários experimentos com vários tipos de gases para transformações isovolumétricas. E aí, quando ele plotou esse gráfico, deixa eu fazer aqui rapidinho para vocês, a nível de curiosidade, quando ele plotou o gráfico, olha só que interessante, onde o eixo vertical fala sobre pressão e o eixo horizontal fala sobre temperatura, veja que coisa legal. Temperatura, é claro, na escala usual, que é a escala Celsius, vários tipos de gases, né? A gente sabe que numa transformação isovolumétrica, volume constante, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcional. Então os gráficos serão retas. Só que quando ele fez os gráficos, todos convergiam para um ponto aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Imagina aqui um gráfico de um determinado gás, aqui, ó, um gráfico de outro gás, aqui um gráfico de outro gás, todos convergiam para um valor único aqui, ó. Todos convergiam para esse valor único aqui, que na escala Celsius é um valorzinho, sabe de quanto? Menos 250
273,15. Veja que interessante. Nas transformações isovolumétricas desses gases do experimento que ele fez, todos convergiam para esse ponto. E o que quer dizer isso aí, filho? Meu filho, aqui quer dizer que a pressão é zero. Ou seja, pressão zero num gás significa dizer que não há mais bombardeio das partículas. As partículas param de se movimentar. Ou seja, eles percebeu aqui que com esse valor, que esses gráficos aí não fez só com 3, fez com vários gases, todos convergiam para esse valor, que era o grau de agitação mínima. As partículas aqui ficariam paradas, a pressão do gás seria nula, seria zero. Mas só uma curiosidade para vocês. Já na mecânica quântica já foi percebido, que é um estudo mais recente, a mecânica quântica é uma ciência mais recente, que nesse menos 273,15 ainda há uma pequena agitação térmica. E a gente consegue medir essa energia vibratória na mecânica quântica. Isso aqui é física clássica. Se cai uma questão dessa no vestibular, qualquer que você faça, você vai dizer que é o grau de agitação mínima das partículas de um gás. Ou seja, é o momento que as partículas vão estar em repouso, vão estar paradas. E aí, quando Lord Kelvin teve essa sacada, ele disse, já sei, vou construir uma escala mais precisa, que é a escala que justamente marca o valor de agitação mínima. Abaixo desse valor não tem mais nada, é o valor inferior, quando as partículas ficam em repouso. Abaixo não tem mais nada. Aí, através desse patamar mínimo, ele estabelece os outros. Aí o máximo não tem limite, né? A escala, digamos assim, vai até o infinito. Mas um grau mínimo de agitação, ele conseguiu estabelecer, nesse valor. Menos 273,15 graus Celsius, que quando você converte para a escala Kelvin, você vai dizer que esse valor aí é justamente o zero. Zero, repouso, parado. Vamos marcar essa informação aqui no gráfico? Olha só, na escala Celsius, esse valorzinho aí, que Lord Kelvin percebeu, é o valor de menos 273,15. Claro, como eu te falei, é uma escala relativa. Se você quiser aproximar aqui, vai dar menos 273, correto? E essa correspondência na escala Kelvin, na escala absoluta, nós chamaremos de zero absoluto. E aí esse zero absoluto, que eu vou colocar aqui, ó, zero Kelvin, é o famoso zero absoluto, é zero e pronto, é zero cravado ali, mede o grau de agitação térmica mínimo. Abaixo desse valor não existe mais nada. Então essa foi a sacada de Lord Kelvin. E aí a outra situação que ele percebeu, ele disse, não, eu vou construir uma escala onde vai ter o grau de agitação mínimo, que é esse aqui, e eu quero que ela tenha uma variação igual à variação da escala Celsius, com 100 subdivisões. Olha que inteligente foi. E aí, quando ele mediu os valores, né, com essa variação, onde o ponto de gelo na escala Kelvin será 273 kelvins, e isso é muito simples de ver. Como, filho, eu vou ver isso aí? Como é que eu percebo que o valor são 273 kelvins aproximadamente, tá, pessoal? Vejam só como é simples. Espera aí. Se 0 Kelvin na escala Celsius vale isso aqui, e você vai ter uma variação igual nas duas escalas, foi esse o pensamento de Lord Kelvin. Espera aí, meu filho. Daqui para cá, aumenta quanto? Daqui para cá, aumenta 273 aproximadamente. Tira o 15, tira o vírgula 15. Daqui para cá, aumenta 273. Então, daqui para cá vai ter que aumentar quanto também? 273. Percebeu? Ou seja, ele queria uma escala que tivesse a mesma variação da Celsius, diferente da Fahrenheit, que se você subtrair esse desse, você vai encontrar 180. Não é a mesma proporção. Mas aqui ele disse, espera aí, descobri o grau de agitação térmica mínimo, descobri, é menos 273,15. E eu quero construir uma escala onde a variação seja igual à escala Celsius. Então, se daqui para o ponto de congelamento da água são 273 aproximadamente, daqui, quando você subir, também será 273 aproximadamente. Se você for mais caxias, você pode botar aqui 0,15.
E aí a fervura vai ser quanto? Ora, se daqui para cá varia 100, meu querido, daqui para cá varia 100, de 273 variando 100, você vai encontrar aqui 373. Então veja que a ideia não é difícil. É que você saiba dessa história, na verdade, que a temperatura do grau de agitação mínima na escala Celsius foi essa. Os gases todos convergiram para essa informação aqui, ó, no gráfico, de 273,15, menos 273,15, né? E aí disse, não, vamos botar uma variação igual a Celsius. Aí bote aqui, ó, daqui para cá varia 273, então peraí, daqui para cá também tem que variar 273. Continua com a mesma variação. Daqui para cá varia 100, então variando 100 aqui vai para 373. E aí ele construiu a escala Kelvin através desse experimento aqui, de uma transformação isovolumétrica com vários gases, onde a agitação térmica mínima era exatamente nesse valor. Veja que legal. E aí você vai ter que fixar. Veja que cada escala tem a sua historinha, mas você vai ter que fixar esses valores aí, escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, gelo derretendo, água fervendo ao nível do mar, sob pressão de 1 atmosfera, sob pressão normal. Ô filho, e se eu for para um local mais alto? Aí você já estudou isso aí em hidrostática, no teorema de Steven, deixa eu relembrar aqui para você. Considere que aqui seja a atmosfera terrestre, né? E se você entender que isso aqui é uma região acidentada, vamos pegar aqui uma cidade A e aqui embaixo uma cidade B. Em qual dos locais a pressão atmosférica é maior? É só você ver a profundidade que esses dois pontos se encontram, né? A coluna de ar que vai ficar sobre a sua cabeça aqui, por exemplo, quando você estiver na cidade A, o tamanho da coluna de ar, a profundidade que você está é essa aqui, ó. Na cidade B, a profundidade que você se encontra, a coluna de ar que você será submetida a essa aqui. Perceba que é uma profundidade maior. E aí, pelo teorema de Steven, pressão hidrostática, que é um fluido aqui, é o ar, né? É o ar que vai fazer pressão, é dGH, profundidade. A densidade tem uma variação pequena aí com a altitude, mas o que mais importa aqui é a profundidade. Profundidade maior, que é no ponto B, aí a pressão atmosférica será maior. Pressão em B é maior que a pressão em A. O que é que você deve lembrar? Que em locais de maiores altitudes, que é o ponto A aqui, por exemplo, a pressão atmosférica é menor. Aí você fala, tá, e a pressão atmosférica tem a ver o quê com a fervura da água? O diagrama de fase que você constrói, pressão versus temperatura da ebulição, é um diagrama de fase assim, ó, para a ebulição. É uma curva crescente. Então, se você aumentar a pressão, a temperatura de fervura vai aumentar. Ao contrário, em locais de maiores altitudes, que a pressão atmosférica é menor, olha a coluna aqui, ó, pressão atmosférica menor, a temperatura de ebulição também será menor. Então, em locais mais altos, o ponto de ebulição tende a diminuir. Eu não vou falar ainda do ponto de congelamento aqui, ou derretimento, como você queira chamar, que é o limiar ali entre as fases sólida e líquida, que são esses valores aqui, porque a água, especificamente, ela tem uma anomalia que vai de 0 a 4. Então é melhor a gente explicitar isso para vocês na anomalia da água. Mas não esquece, esses valores aqui, eles são fixados ao nível do mar. Se você vai para um local mais alto, o ponto de fervura tende a diminuir. Lembra assim, mais alto, a fervura diminui. Tranquilo? Fio, e agora o que é que a gente vai fazer com essas escalas? A gente vai aprender a converter de uma escala para outra. Por exemplo, como foi que Fahrenheit fez a conta, porque ele pegou ali 0 graus Fahrenheit, 96 graus Fahrenheit, que era aquela mistura de cloreto de amônia e água, né, o congelamento, temperatura do sangue dos cavalos. Como é que ele pegou esses valores e conseguiu converter para a escala Celsius? A escala Kelvin, tu já viu como é a conta, é muito fácil, né? Você tem aqui 0. Aí para chegar aqui no 0, você pega e soma 273. Ó, 0 mais 273, 273. É fácil a conversão. E aqui 100 mais 273, 373. Ou seja, é só somar 273, que foi justamente o valor que foi descoberto aproximadamente ali para o grau de agitação mínima, que é o zero absoluto, onde as partículas estarão
parados, estarão em repouso, mas a mecânica quântica percebeu que há uma agitaçãozinha, mas se cair no vestibular você vai dizer que é o grau menor de agitação. Tranquilo? Vamos aprender a fazer essa conversão agora? Que é a conversão entre as escalas termométricas mais usuais, já como eu te falei, tem outras escalas aí que acabaram entrando em desuso. Uma delas é a escala Ramu, outra é a escala Rankine, mas as três que a gente usa nas questões de vestibular são essas três aí. Fio, e agora? O que é que tu vai fazer? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um valor intermediário aqui, ó, para a escala Celsius e vou escrever TC. O que seria TC? Temperatura na escala Celsius. Esse TC se corresponde com um TF aqui, a nossa variável, né? Temperatura na escala Fahrenheit. E esse TF se corresponde com um TK, temperatura na escala Kelvin. Alguns chamam só assim, CFK. Outros colocam θC, θF, θK. É muito particular isso aí. Eu prefiro colocar assim, temperatura na Celsius, temperatura na Fahrenheit, temperatura na Kelvin. Vocês lembram da geometria plana? Aquele conteúdo, teorema de Tales, onde você faz assim, ó. Esse pedaço está para esse, assim como esse está para esse. Você usa a proporção, né? A gente vai usar a proporção aqui do mesmo jeito. É a mesma conta, é proporção, é regra de 3. E aí, filho, como é que a gente vai fazer essa conta? Desse jeito aqui, ó. Você vai fazer, atenção. O do meio, que é esse aqui, ó, menos o de baixo, você vai subtrair, está para o de cima, menos o de baixo. Aí, se você usou a proporção meio baixo, cima baixo nesse, você vai usar no Fahrenheit e vai usar no Kelvin também. Aí aqui, ó, o do meio menos o de baixo está para o de cima menos o de baixo. Do mesmo jeito que você fez no anterior. Proporção. Aqui do mesmo jeito, ó, o do meio menos o de baixo está para o de cima menos o de baixo. É só fazer essas continhas aí e chegar nas fórmulas de conversão entre as três. Vamos fazer essas contas? Vamos cá, então. São as continhas da conversão entre as escalas termométricas usuais. Você agora notou, né, que a escala Kelvin ela foi escolhida como escala do SI, é chamada de escala absoluta justamente por essa precisão que ela tem em medir o grau de agitação térmica mínimo. Tranquilo? Então vamos lá agora. Conversão entre as três escalas, seguindo o critério. O do meio menos o de baixo, aí você faz aqui, ó, TC menos 0, está para o de cima menos o de baixo, 100 menos 0. Aí você vai no Fahrenheit, o do meio menos o de baixo, TF menos 32, está para o de cima menos o de baixo, 212 menos 32. Aí vai no Kelvin, que você já sabe qual é a conversão, mas vamos colocar aqui. O do meio menos o de baixo, TK menos 273 sobre o de cima menos o de baixo, 373 menos 273. Eu peço que vocês fiquem atentos agora a esse denominador de cada uma. Que aí você vai notar o número que vai aparecer agora é a quantidade de subdivisões que tem em cada escala, tá? Então, TC menos 0 você vai escrever TC sobre 100 menos 0, 100. Aí você vai no Fahrenheit agora, ó. TF menos 32 você vai repetir sobre esse menos esse, 180. A Fahrenheit tem 180 subdivisões, né? E o Kelvin, por fim, TK menos 273 sobre esse menos esse, 100. Veja que a escala Kelvin também pode ser chamada de escala centígrada, porque ela tem 100 subdivisões. Isso foi a ideia de Lord Kelvin mesmo, tem a mesma variação da escala Celsius. Mas a Fahrenheit não, são 180. E aí, fazendo simplificações, se você simplificar todo mundo por 10 aqui, né, você vai eliminar o 0. E simplificar o denominador por 2, dividir todo mundo por 2. E aí você chega na relação TC sobre 10 por 2, 5, na parte do Celsius, é igual a TF menos 32
sobre 9, né? 18 por 2. E na Kelvin, TK menos 273 sobre 10 por 2, 5. Está aí a relação de conversão entre as três escalas. É claro, eu estou representando as três de uma vez só, mas você fique atento, por exemplo, vamos lá. Eu quero usar somente Celsius e Fahrenheit, não tem problema. Essa parte aqui você vai eliminar. E aí você fica com essa relação inicial aqui, ó. TC sobre 5, TF menos TT2 sobre 9. Eu quero usar Celsius e Kelvin. Muito bem, se você quer usar Celsius e Kelvin, a do meio você vai excluir. Aí usando Celsius e Kelvin, você chega naquele resultado que eu te falei. Porque naturalmente você vai cortar o 5 com o 5, aí vai ficar assim, ó. TC é igual a TK menos 273. Se você preferir isolar o Kelvin, ele passa para cá positivo, né? O 273. Então fica TK igual a TC mais 273. É aquele valor que eu te falei, pessoal. É só pegar o valor Celsius e adicionar 273. Foi isso que o Lord Kelvin fez de maneira prática. Ele estabeleceu aqui o zero absoluto, né? Aí disse, bota aí para variar igual a Celsius. Oxi, daqui para cá tem quanto? Aproximadamente 273. Então daqui para cá você soma 273. Aí daqui para cá tem quanto? 100. Pronto, pega aqui e some 100. Aí dá esse valor de cima. Então é bem intuitivo isso aí. Mas você fica com a relação geral. E caso você queira usar Fahrenheit e Kelvin, exclui a primeira e fica com as duas outras frações. É assim que você vai converter através de proporção de uma escala para outra. E isso aqui não é só usado, essa proporção no Teorema de Tales, digamos uma analogia com ele, né? Não somente nas escalas usuais não, que são essas três não. Você pode usar em qualquer escala. Você pegou quaisquer duas escalas, você pode fazer as continhas nessas duas escalas e chegar a esses resultados. Vamos ver agora como é que você encontra a variação, que a gente já deu para perceber como é a variação de uma escala para outra. Né? Aqui tem 100 subdivisões, aqui 180, aqui 100. Vamos fazer as continhas agora da variação. Pessoal, variação agora, olha qual é a ideia. Você sabe que em física, o símbolo do alfabeto grego que significa variação é o delta. Delta, de maneira geral, delta qualquer coisa. É sempre o final subtraído do inicial. Então, quando as questões falarem assim, por exemplo, olha, eu verifiquei a temperatura de um paciente, imagine uma pessoa da área de saúde falando, e o paciente marcou exatamente 35 graus Celsius nesse momento. Passou algumas horas, sei lá, dias até, ela foi verificar mais uma vez e o paciente estava marcando 40 graus Celsius. Sabe que aqueles termômetros digitais que a gente usa, alguns, se você segurar, ele converte da escala Celsius para Fahrenheit e vice-versa, né? Então, ela colocou na escala Celsius aí disse, ó, variou 5 graus. Da primeira aferição para a segunda aferição, houve uma variação na escala Celsius de 5. Na escala Fahrenheit, quanto seria essa variação? Pessoal, vem cá. Você faz isso de cabeça. Eu vou fazer a continha para você, você faz de cabeça. Ó, esse menos esse, quanto é que dá? 100. Beleza. Esse menos esse, quanto é que dá? 180. Simplifica os dois para você ver a proporção entre eles. Corte os zeros. Fica 10 e 18. Simplifique por 2. Fica 5 e 9. 10 por 2, 5. 18 por 2, 9. A proporção é de 5 na escala Celsius para 9 na escala Fahrenheit. Então, meu filho, se na escala Celsius variou 5, na Fahrenheit iria variar quanto? 9. Ô filho, na escala Kelvin ia variar quanto? 5, meu filho. Eu disse a você que Lord Kelvin teve essa ideia de colocar a variação igual na escala Kelvin. Então, variação, aumento, mudança, podia ser uma diminuição também, esse nome de variar, para mais ou para menos, você vai trabalhar com proporção. Aqui e aqui a proporção é de 1 para 1, o que varia aqui também, foi a ideia de Lord Kelvin, e a proporção daqui para cá, 5 e aqui 9. Fio em Fahrenheit e Kelvin. Meu filho, se Kelvin é igual a variação de Celsius, a proporção daqui para cá, aqui 5 e aqui 9 também. Digamos que o Fahrenheit é o diferentão aí das três. Ô filho, mas como é que eu consigo achar uma relação
de variação mesmo entre as escalas. Eu entendi ali que fica uma proporção 5 para 9, aqui é igual, de cabeça e tal. Mas faça a continha, bora fazer? Olha só como é simples. Você, na conversão, você escrevia o do meio menos o de baixo, né? Então você vai pegar essa fração aqui agora, ó, o do meio menos o de baixo, e você vai entender que isso aqui, o do meio menos o de baixo, é a variação na escala Celsius. O do meio menos o de baixo, aqui será a variação na escala Fahrenheit. É como se você dissesse assim, é o final subtraído do inicial, é o final subtraído do inicial, é uma variação. E aqui, ó, o do meio menos o de baixo, você vai chamar de variação na escala Kelvin. É assim que você vai se comportar. Ao invés de escrever como escrever na conversão, esse menos esse, qualquer escala arbitrária, usual, você vai entender que esse menos esse é a variação. Aí faz conta. Vamos lá? Escala Celsius, o do meio menos o de baixo. Aí você escreve variação na escala Celsius sobre, ao invés de colocar TC menos zero, né? Sobre continua normal. 100 menos zero, você já sabia disso, tem 100 subdivisões. Aí na escala Fahrenheit, o do meio menos o de baixo, não escreve, aí você vai escrever assim, ó, delta F, variação na escala Fahrenheit, 212 menos 32, 180. E na escala Kelvin, o do meio menos o de baixo, variação na escala Kelvin sobre o de cima menos o de baixo, 100. É aquela ideia que a gente já tinha falado para vocês, entender essa parte de baixo aí, ó. Cortou os zeros, simplificou por 2, do mesmo jeitinho que fez na convenção, ó. Aí você vai encontrar a relação de variação a seguinte, ó. Variação na escala Celsius sobre 5 é igual a variação na escala Fahrenheit sobre 9, simplificando, que é igual a variação na escala Kelvin sobre 5. Olha aí, começou você. A proporção desse com esse, de 5 para 9. Desse com esse, de 5 para 9. Mas os dois últimos, perceba que a variação, a proporção é de 1 para 1. Porque você vai simplificar naturalmente o 5 com 5, como eu te falei. Essa foi a ideia de Lord Kelvin, né? Se você usar os dois últimos, simplifica o 5 com 5, e aí você conclui que a variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. Isso aqui, ó, será utilíssimo no nosso estudo sobre a dilatação térmica e sobre a calorimetria, que a variação em Celsius é igual a variação em Kelvin. Quando a gente pegar relações, fórmulas de variação, não vai precisar fazer convenções, até porque a fórmula tem variação, a variação em Celsius é igual a da Kelvin. Agora, Celsius e Fahrenheit, não. A proporção é de 5 para 9.